Muito boa tarde. Nós estamos celebrando a Semana do Meio Ambiente e é uma boa oportunidade de discutir um pouquinho a definição do conceito de meio ambiente. Para iniciar e conversar melhor sobre o próprio meio ambiente, é preciso definir melhor, ou com maior precisão, pelo menos, o conceito de natureza. Porque muitas vezes a definição natureza e meio ambiente se confundem, mas não são idênticos. Então, para iniciar, eu proponho um conceito de natureza que, na minha opinião, parece adequado, e que na realidade a natureza é tudo. Todo o nosso planeta, o conjunto dos seres vivos, humanos, animais, plantas, inclusive, obviamente, a própria geosfera, tudo isso é natureza. E todos os recursos que essa geosfera, esse planeta, nos oferece, tudo isso é natureza. Mas é natureza na medida em que não tem intervenção do homem ou de meios artificiais. Ou seja, em outras palavras, é tudo aquilo que nós temos no planeta sem a intervenção do homem e sem a intervenção ou modificação de meios artificiais. Bem, se a gente parte dessa definição, nós podemos começar a refletir um pouco sobre a questão da definição do meio ambiente. Uma coisa interessante é que em inglês, por exemplo, ou também em alemão, você só tem uma palavra. Em inglês, meio ambiente é environment. Mas em português nós temos uma certa vantagem, porque nós chamamos o ambiente, o meio ambiente. Essa palavra meio é interessante porque é uma palavra que de alguma forma significa um meio para alcançar um determinado objetivo. Ou seja, é uma indicação da transformação que nós estamos dando à natureza através da nossa própria ação. Então, nesse sentido, pessoalmente, eu considero que o conceito de meio ambiente em português é até mais preciso do que environment, ou simplesmente ambiente. Então, vamos utilizar partindo desse ponto de vista e começar a pensar mais profundamente sobre aquilo que pode efetivamente ser esse meio ambiente. Começamos por uma coisa muito simples, imaginamos um grupo de uma sociedade indígena numa região da Amazônia. Então, esse grupo, através da coleta e caça, esse grupo interage com a natureza amazônica e deixa sua impressão digital, ou que nós chamamos também o ecological footprint, e transformando dessa forma, através dessa ação, a natureza em meio ambiente para ela. Ao mesmo tempo, essa atividade de permanente transformação engendra também a evolução deles, que paulatinamente eles modificam seu próprio comportamento em relação àquilo que eles estão transformando. Assim, por exemplo, nós podemos ver uma sociedade indígena cria um determinado ambiente através das suas atividades econômicas, sociais, seus ritos, etc., sua caça. Então, essa sociedade cria um determinado meio ambiente para ela. Da mesma forma, por exemplo, se pegamos uma sociedade agrícola asiática, ela cria seu meio ambiente específica. E se nós pegamos as sociedades modernas que nós conhecemos,
nós também criamos nosso meio ambiente específico, ou seja, aquele lugar, aquele ambiente onde nós vivemos de fato. E esse ambiente que nós criamos aqui, ele é obviamente o produto da transformação da natureza através da nossa ação de reprodução, nossa ação econômica, nossa forma de composição social, nossas crenças, nossa cultura, tá? E dessa forma nós criamos as nossas cidades, o nosso meio ambiente. Então, para resumir, eu diria o seguinte, que meio ambiente é o mundo que nós criamos para viver. E ele é criado socialmente através de uma permanente interação com a natureza. Ao longo da evolução, nós evidentemente modificamos e criamos meio ambientes para nós cada vez mais diferentes e cada vez mais apropriados à nossa necessidade. Então, o padrão principal de todas essas transformações antropogênicas do planeta é a nossa forma de organização social, econômica e cultural. Quer dizer, nós só transformamos a natureza em meio ambiente para nós de acordo com a nossa organização social, econômica e cultural. Então, essa interação sociedade-natureza transforma tanto a sociedade e os indivíduos, transforma as culturas, transforma nossa atividade econômica e transforma o ambiente. Quer dizer, essa interação com a natureza, ela evolui junto com a gente, ou nós evoluímos junto com esse processo de transformação. Então, nós chegamos a uma definição que me parece adequada, que é o meio ambiente é o produto da nossa atividade social, econômica e cultural e é o espelho da nossa consciência coletiva. Então, voltando, por exemplo, à cidade, isso por acaso é a cidade de Belém, que você vê embaixo, em cima, isso é um lixão de uma outra cidade, não é daqui, mas se a gente olha para uma cidade visto desse ângulo, nós podemos dizer o seguinte, de que isso que nós estamos vendo é a materialização do nosso padrão de organização social, econômica e cultural. É a materialização disso. Ou seja, o meio ambiente como a consequência, a materialização, o produto da nossa atividade social, das nossas relações sociais, das nossas relações econômicas, que são produtivas, relações culturais, etc. E, portanto, esse ambiente espelha, de alguma maneira, nossa consciência coletiva. Esse conceito de meio ambiente tem consequências muito sérias. Porque nós estamos vivendo num mundo cheio de problemas ambientais, nós queremos resolver problemas ambientais e nós temos que, portanto, saber que para resolver problemas ambientais, nós temos que resolver problemas econômicos, sociais e culturais. Não é a natureza que temos que ajeitar. A natureza ela vai existir mesmo depois da espécie humana. E existia antes. A natureza não tem problema. O que tem problema é nosso padrão de organização econômica, social e cultural que se manifesta em problemas ambientais. Então, eu proponho essa definição como conceito e coloco aqui para sua observação dois tipos de definições para comparar com aquilo que acabei de apresentar.
Por exemplo, para as Nações Unidas, meio ambiente é o conjunto dos componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Isso é a definição das Nações Unidas. No Brasil, na Política Nacional de Meio Ambiente, até recentemente, pelo menos que eu saiba, definiram meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bem, eu coloquei isso para a sua reflexão. Vocês podem verificar a definição de meio ambiente que eu acabo de apresentar e vocês podem comparar com aquelas das Nações Unidas ou do PNMA no Brasil, e você vai encontrar muitas outras definições semelhantes. Esse fica a seu critério quais são as definições que parecem mais adequadas para vocês. Eu vou encerrar aqui. Uma das próximas pequenos vídeos que quero fazer é sobre um outro conceito que me parece muito importante, é desenvolvimento sustentável. Muito obrigado por sua atenção.